os netos, possa ser desenvolvido com os filhos. O vínculo afetivo, principalmente com os homens, no caso do perfil masculino, seria muito mais assertivo. Aí, outro dia, quando ela conversa comigo, é justamente para abordar a mãe, no intuito que a mãe acatasse a sugestão da filha. Quando eu cheguei lá, nesse outro dia, antes de eu falar a sugestão, perguntar para ela, né, deste cenário, ela já foi logo dizendo e respondendo que tinha dito à filha. Que no caso não seria interessante sair com um profissional, porque o profissional não é uma pessoa da família. Então assim, ela fez umas colocações que não teve um alinhamento com a filha. E assim, uma abordagem do profissional no contexto externo, um acompanhamento terapêutico é super possível. Eu vou falar aqui novamente para vocês, né? Eu comecei na semana passada. É super possível. No entanto, quando não há significado, quando não há permissão por parte da família, o paciente até ok, aceita, mas que não há um entrosamento entre terapeutas e a família, a possibilidade de ir para o campo da frustração é enorme. É enorme. E a responsabilidade de tirar o paciente do contexto domiciliar para uma atividade externa é muito grande, gente. É verdade. É grande, porque, primeiro, quando a gente desenvolve o ato contratual, esse contrato, isso é um atendimento domiciliar, então prestador de serviço. Quando a gente desenvolve esse ato contratual com a família, nessas cláusulas, nós deixamos claro com relação a essa possibilidade dentro de um tratamento, um acompanhamento de terapia ocupacional, a possibilidade do acompanhamento externo, na presença de um cuidador, um profissional cuidador ou um familiar que esteja no trajeto. Porque eu não me atrevo a sair de casa, da casa do paciente, dirigindo sozinho com ele, principalmente o paciente com demência. Com certeza. Esses contratos que vocês sabem, todos os pacientes você leva esse contrato e ele é tudo dentro de normas jurídicas? Isso, exatamente. Ele já tem um resguardo jurídico. Tem um resguardo jurídico. É interessante que formaliza o nosso trabalho, demonstra seriedade no trabalho e também, gente, nos protege, nos resguarda de qualquer situação que venha nos impactar ou impactar a família. Isso é uma questão super importante. Por exemplo, eu jamais deixo um paciente sozinho no contexto domiciliar, por mais que a família não abra de deixá-lo sozinho. Então, só sai do contexto da casa se eu tiver alguém, um profissional da casa, né, um funcionário da casa ou um cuidador que esteja acompanhando o caso. Agora, tem famílias que se arriscam em deixar o familiar sozinho com demência em casa. Eu não me arriscaria. Jamais. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Esse cuidado é necessário. E a gente sempre pontua a importância desse cuidado, desse acompanhamento com o paciente com demência. Demência moderada, sozinho em casa, com dificuldade de mobilidade. Eu já vi cenários dessa forma. O paciente com hidrocefalia, iniciando o processo demencial, que ele está na porta. É uma situação muito complicada, né? Complicadíssima. Mas vamos lá. Eu colocando esses pontos aqui para vocês, porque falando diretamente deste caso, você consegue observar quais são os pontos que podem ser pontos fortes e pontos fracos numa intervenção de terapia ocupacional, levando em consideração o histórico do paciente e a relação dessa família com o paciente. Porque como nós estamos falando de um perfil de pacientes idosos, na clínica da gerontologia, como eu falei para vocês na semana passada, eu decidi estudar o processo da senilidade. Senilidade é uma patologia, né, de modo geral, é um envelhecimento que tem um impacto através de uma doença, uma condição, principalmente a condição cognitiva que foi afetada. Então, a minha prática hoje ela é voltada para pacientes idosos com alguma condição neurodegenerativa. Então, o foco da minha intervenção... Você disse que estudar certo? Existe na gerontologia, eu expliquei semana passada para vocês. Não, vou explicar de novo, não tem problema não.
No contexto gerontológico, nós estudamos grandes grupos, a senescência e a senilidade, são uniteiros. Na senescência, no processo senil, curso normal de envelhecimento, e a senilidade é um impacto, senilidade, senilidade é o processo de impacto de alguma condição clínica que vai afetar a capacidade funcional de uma determinada pessoa. Ou seja, uma doença crônica ou doença crônica ou degenerativa. Crônica e degenerativa. O que é que vai impactar essa senilidade? Por exemplo, o que é comum nós observarmos que não tem tanto impacto funcional? Diabetes, a hipertensão. É uma doença crônica. O indivíduo consegue conviver ao longo do desenvolvimento da vida com ela? Sim, um adulto, um idoso. Agora, qual uma condição neurodegenerativa que vai ocasionar impacto funcional no indivíduo? Impacto funcional desse indivíduo? A doença de Alzheimer, uma demência vascular, uma demência corpo de Levy. Estou falando do cenário das demências, né? Isso é um fato, é uma doença crônica e é degenerativa, não tem cura, haverá progressão. E haverá tratamento também, para melhora da qualidade de vida, manutenção da capacidade funcional, manutenção da autonomia e da independência, para o autocuidado ou para as atividades instrumentais da vida diária. No caso, como eu falei para vocês na semana passada, o paciente com alteração cognitiva, haverá um impacto nas atividades, em primeiro plano, nas atividades instrumentais da vida diária, nas AIVDs. Por quê? O desenvolvimento, a prática de uma atividade, seja ela de alta complexidade ou uma atividade instrumental da vida diária, haverá uma necessidade do desenvolvimento pleno das funções cognitivas, memória, atenção, função executiva, que é o critério principal da cognição. O que vai acontecer com o paciente com alteração neurológica neurodegenerativa? Ele vai ter um impacto na cognição, ou a atenção, ou memória, consequentemente, ou funcionamento executivo estarão afetados. Então, um paciente que não vai conseguir se locomover, dirigindo o carro, ou até consegue, mas como falei para vocês semana passada, né, se perde na direção, bate o carro ao estacionar. Um paciente que não consegue estacionar, um paciente que não consegue fazer uma baliza, ele não consegue filtrar informações. Aqui tem radar eletrônico, aqui é hora de frear, aqui é hora de seguir. Então, são informações que a todo momento elas chegam num plano de resolução muito rápida. E nós precisamos seguir. O paciente com alteração cognitiva haverá impacto na recepção dessa informação. Já aconteceu de você, como terapeuta ocupacional, tá ali naquele, convido com ele, aí, eu vou comprar, de identificar se esse paciente ainda pode dirigir, e você chegar para a família e dizer que não pode mais? Olha só, inclusive eu estou com um paciente nessa situação. É um paciente que é aposentado em 70 anos de idade. Ele tem um comprometimento cognitivo que já está relacionado a um fato, já está com um diagnóstico de doença de Alzheimer, mas a família não tirou a direção dele. E já aconteceu, tá? Algumas vezes ele se perder, de perder o controle do carro e receber multas com relação à velocidade, mas a família não tomou uma atitude, porque a família confia que ele vai fazer o mesmo trajeto para a empresa, para a casa ou para um local que sempre eles frequentam, de uma forma muito tranquila, até um dia que haverá um impacto, que eu falei para vocês, né? Se precisar tomar uma direção novamente, né? Redirecionar esse caminho, se ele se perder ou se estiver em trânsito, ele precisar sair daquele espaço, ele não vai conseguir. Já foi pautado em reunião com a família, pós-avaliação, sim, qual é a atitude? É retirar, gente, não tem outra atitude, precisa retirar, mas essa retirada ela pode ser uma retirada que é totalmente adaptada, monitorada. Hoje, quem se arrisca na direção como ele é a esposa? Quem é a pessoa que orienta? Agora é a direita, agora é a esquerda. Agora siga,
sinal abriu. É a esposa, gente. E o nível de estresse lá em cima, né? Porque ela fica numa sensação que ela precisa a todo momento estar direcionando ele. E em alguns momentos ele vai sozinho. É algo que é grave? É grave. Juridicamente, quem vai responder é a família. O paciente não responde. Quem vai responder a infração e o ato que aconteça é a família. Então a responsabilidade é da família. Ah, mas o paciente, a única atividade do familiar adora dirigir. Sinto muito, mas é preciso. No caso como este, o que aconteceu também com outro caso semelhante há 2 anos atrás, 75 anos de idade. Na época de 73, a senhora dirigia, conduzia perfeitamente o carro dela. Mas depois da avaliação e pela evolução muito abrupta da condição cognitiva dela, principalmente na memória, ela estava realmente sem condição de manter o uso da direção, a ponto de brigar, de chorar, de fazer escândalo. Lembra que eu falei semana passada para vocês? Até esse freio inibitório, que é esse comportamento, a consciência em relação a determinada tarefa, poderá ser afetado no paciente com condição cognitiva, como a doença de Alzheimer. O que acontece? O que aconteceu na época? Foi exposto para ela, assim como já foi exposto para esse senhor, em uma fase inicial da doença, da necessidade de fazer um desmame do processo, né, de direção, de dirigir. Foi um processo muito doloroso para ambos, tanto para a mulher como para o homem. Ela porque sempre foi dona de si, trabalhou desde os 14 anos de idade, e ele, por ser principalmente um perfil do gênero, né, o gênero masculino, é aquele homem, o provedor, que dirige, que faz tudo para a mulher. Então, muito difícil para a família fazer essa troca, essa retirada para a substituição de um motorista ou uma direção que seja por um familiar. No caso dela, a única solução que nós tivemos foi direcionar para um motorista. Aí esse motorista ele entrou como uma estratégia para nós, no sentido, ele era um motorista da empresa do filho e começou a conduzir o carro dela a pedido do filho, foi conversado entre nós, mas foi algo que foi muito impactante. Muito doloroso, porque é uma perda, gente. É uma perda muito significativa, porque é o direito de ir e vir. Uma pessoa que é totalmente independente, ela ainda continua muito independente, o desejo de sair e resolver suas questões que são tão importantes e que ela hoje não faz mais. Ela se sente inutilizada. Da mesma forma, para uma paciente que eu já atendo ela há 5 anos, ela se sente totalmente fora do seu controle do ambiente, porque não permite mais que ela, não permite, né, que ela dirija o seu veículo, mesmo sabendo que a condição cognitiva dela é ruim, ela tem consciência disso, e que antes, né, o esposo já tinha uma abordagem com ela muito incisiva, daquele homem controlador, daquele homem que decidia tudo. E aí ela leva em consideração que a perda dela da direção é em decorrência desse relacionamento não muito bem estruturado com o esposo. Na verdade, não é 100% não. Mas que existe uma questão neurológica envolvida muito preocupante para a família. Vamos lá. Voltando aqui um pouquinho no caso que eu falei para vocês na semana passada, eu vou falar aqui de cabeça do caso da paciente da casa 995. Só explicando um pouquinho da casa 995, vocês lembram por que o nome é casa 995? E pegou na semana passada? Ela queria voltar direto para casa, né? Por conta da síndrome do pôr do sol. É uma paciente que nós fazíamos um treino cognitivo que é chamado folha de orientação diária. Essa folha de orientação diária, na reabilitação neuropsicológica, é uma das estratégias que o terapeuta ocupacional usa na reabilitação cognitiva para favorecer a orientação temporal e a orientação espacial. Mas é um treino, terapia de repetição. Então lembra que eu falei na semana passada, o seguinte igual com ela no contexto domiciliar.
O ritual com ela era direcioná-la para um quadro de orientação que lá existia, o calendário, o relógio, e eu aplicava a folha de orientação, uma atividade de mesa. Então, toda a sessão ela iniciava o nome dela completo, o endereço da casa dela, o número da casa dela, o bairro que ela mora, o estado que ela mora, a cidade que ela mora. E essa folha de orientação nós colocávamos de uma forma diversificada. A cada 6 meses eu trocava a folha com ela. Por quê? No caso, quando a gente fala em treino cognitivo, haverá uma diversificação de treinos? Sim, haverá, mas um período de tempo prolongado. Porque como o indivíduo tem um déficit cognitivo, ele não faz registro da informação, precisa trabalhar com repetição. Então são sessões estruturadas de 2 sessões, 3 sessões, mas que eu preciso manter constantemente uma rotina de atendimento. Além da folha de orientação que era instituída tanto no final da sessão como no início da sessão, como no final da sessão, a cuidadora também aplicava este instrumento com ela. Claro que de uma forma técnica como eu aplicava, mas ela fazia com ela no intuito de estimular. Só fazendo uma recapitulação do caso. O caso é uma senhora na época, como eu falei para vocês, ela tinha 79 anos de idade, ela chegou logo em 2011, a família fez contato em 2012, demorou um pouco mais para que ela pudesse engajar um determinado horário para que eu pudesse atendê-la. Ela iniciou o acompanhamento no NAMI, no ambulatório de terapia ocupacional, com uma colega que na época era estudante de TO, a Gerdiane Pacheco, hoje ela atua no Piauí. E Gerdiane iniciou o processo de avaliação quanto aluna e acompanhou na intervenção durante 6 meses. E no segundo semestre, deu continuidade com outra aluna, que eu não recordo agora o nome dela, mas que no final do ano a família desenvolveu o primeiro contato comigo. Como eu falei para vocês, uma família com 4 mulheres, filhas, as filhas, a casa da vamos dizer, não era nem das 7 mulheres, né? Das 5 mulheres, mas nesse contexto domiciliar, o que é interessante é que as filhas se dividiam em tarefas diferentes. No que sentido? Essa senhora era uma empresária, ela trabalhava no segmento de festas, ela adorava cozinhar, ela adorava ir ao mercantil fazer compras de modo geral. E aí, só lembrando para vocês daqueles pequenos detalhes, né? Como eu a encontrei no primeiro atendimento. A primeira preocupação, que foi dita pela filha, que são 4 filhas, como eu mencionei para vocês, uma mora no México, 2 moravam em São Paulo e uma morava com a filha, ou com a mãe. E com a mãe morava a filha mais velha com a neta. E essa neta tinha um conflito muito grande com a avó, porque ela não sabia lidar com as dificuldades do dia a dia, como eu falei para vocês na semana passada. Ela não sabia lidar com as dificuldades cognitivas da avó durante o dia a dia. Ela não achava que era uma disfunção cognitiva, ela achava que era birra. Era o comportamento da avó de uma forma mais intensificada, que ela sempre tinha se comportado dessa forma. E aí, num determinado dia, a família começou a observar alguns aspectos muito bem relevantes, no sentido que a mãe começou a dar boa noite para a Patrícia Poeta, na época Fátima Bernardes, né? Fátima Bernardes, Patrícia Poeta e William Bonner, naquele período da transição. Ela dava boa noite, ela só queria dormir depois que desse boa noite. E aí começou a identificar mais essas alterações, a ponto dela guardar um bolo para o Louro José, um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate. Aí no dia que ela guardou o bolo de chocolate para o Louro José, Ana Maria Braga, foi um dia que realmente a família se preocupou. E a filha entra em contato comigo via telefone, muito preocupada, porque a mãe estava com essa flutuação mental. E o que é isso, né, gente? O que ela estava trazendo para mim era tudo sintomas. Só que a família não sabia de forma alguma. A princípio, como eu falei para vocês, achavam que ela tinha algum comprometimento cognitivo. Este comprometimento cognitivo
tinha sido diagnosticado no primeiro plano pelo médico como uma doença de Alzheimer, só que a família, até o ponto do diagnóstico, existe uma certa lacuna que vocês sabem muito bem, creio aqui que alguns já tenham convivido em alguma relação, da aceitação do diagnóstico, pós-diagnóstico. Então, o Alzheimer ele ficou em um plano muito abaixo e a relação com a mãe ficou em uma relação do campo da âmbito pessoal. Ou seja, não era a doença, era o perfil e o traço personalístico da mãe. E acaba que a dificuldade em assimilar o diagnóstico, saber diretamente do que se tratava e a não procura por uma intervenção de forma mais precisa, elas tinham muita dificuldade de lidar com a condição cognitiva da mãe. A casa inteira, as funcionárias, a filha, a neta, a ponto das próprias filhas pensar em contratar um profissional psicólogo para tratar a condição psicológica da neta e não da mãe. Então é algo muito complexo. Então quando eu chego na casa, a questão, o primeiro problema era a intervenção financeira. Que a idosa queria saber quem queria pagar o profissional. Ela não queria pagar, ela pagava um plano de saúde muito caro. E aí ela queria saber quem iria pagar, como eu falei na semana passada para vocês. E acabou que na história eu entrei no caso, fiz a primeira entrevista, o primeiro contato com a filha, quando eu vejo aquela senhora descendo a escada toda assanhada, desorganizada, ela perguntava como é. Foi a partir daí dessa conversa que nós começamos a ir de contato de uma forma muito informal. E ela perguntou quem iria pagar a minha intervenção. Isso eu conversando com a filha, né? Ele está no plano de saúde, não vai pagar a intervenção, não se preocupe. Quarta-feira eu estou aqui, eu atendi ela dia de quarta e dia de sexta-feira. Quando foi no segundo momento, isso é uma prática minha, gente, que eu adotei. Quando eu observava que eu tinha um distanciamento entre o paciente e eu mesmo, em que sentido? Quando nós estamos em uma formação, quando nós saímos do curso de terapia ocupacional, nós saímos como profissionais generalistas. E aí o que você quer fazer? Você quer atuar, mas você quer misturar muito dados, você quer avaliar. Avaliar é um pouco muito importante? Mas antes de avaliar uma condição cognitiva, a condição domiciliar do paciente, nós precisamos entender quem é o sujeito, quem é essa pessoa. E aí eu percebi que ao longo deste primeiro ano de formação, eu distanciava muito o paciente de mim, que sentido? Porque eu queria só misturar. Eu acabava não tendo uma relação muito próximo, ficava num campo muito superficial. Foi a partir dessa senhora, com mais ou menos 1 ano e meio de intervenção, né, como profissional de terapia ocupacional, eu entendi que eu tinha que modificar a minha prática para que eu pudesse ter uma relação melhor com os pacientes. Ou seja, ao invés de começar pela avaliação propriamente dita, eu começo pelo ato de escuta terapêutica. Eu começo escutando a família e escutando o paciente. Faz parte do processo? Faz. É uma observação qualitativa. Essa observação qualitativa dá margem ao campo de você entender quem é esse sujeito. Entender qual a percepção dele quanto ao ambiente, quanto essa possibilidade terapêutica e um melhor engajamento para um futuro mais próximo, que é o processo da avaliação. Então, normalmente, as primeiras sessões, as primeiras 2 sessões, 3 sessões, a depender, é uma intervenção com o paciente sozinho, sem interferência da família, e um segundo momento, uma avaliação com a família, uma reunião com a família. É um ponto muito bom porque você consegue observar quais são as nuances das divergências, né, entre a família e o paciente. Você consegue, quando você não dá essa possibilidade do idoso falar quem é ele, o que ele deseja, o que ele quer, você acaba colocando ele num ponto da perda da autonomia e da independência dele, do que ele quer falar. Mesmo a condição cognitiva ruim, ele deseja falar, você valida aquela fala dele. E se você deixar que a família tome conta deste processo, acaba que a escuta passa para a família e você só escuta uma versão. E essa versão ela precisa ser muito bem elaborada,
De ambos, pois não. Eu tenho uma dúvida. Meu sogro, por exemplo, os diálogos dele vão. Eu vou falando dele na manhã, de avião, vou comprar não sei o que, nanã, as coisas dele. Traz muito do que ele fazia. E se desconecta muito. Eu entro no fogo, eu vou falando. Eu tenho sempre essa dúvida. Se a gente há um resgate de trazê-lo para a lucidez ou de entrar na onda da conversa. Você pode entrar na onda da conversa e na onda da conversa você trazê-lo para a realidade. Entendi. Diferente de você colocar, por exemplo, essa paciente da casa 995 era uma senhora que insistia muito em usar as roupas da neta. Ela tinha uma questão com a neta. Vocês observam, a roupa da neta, gente, é julgamento e crítica. É julgamento e crítica. Uma senhora que foi diagnosticada com doença de Alzheimer, ela queria vestir uma saia, uma calça da neta de 15 anos de idade. Tá bacana. Então, uma senhora de 75 anos, 78 anos na época, sobrepeso. E aí, neste mesmo período, era uma senhora que queria me presentear com uma roupa. E lá eu vi ela, tira uma roupa dela, que ela nunca usou do guarda-roupa para me presentear. Né? E aí eu vou julgá-la. Essa é uma roupa de mulher, é uma roupa do sexo oposto. Né? A roupa é sua, a roupa não é. Eu dou uma margem para N questões aumentarem. Ou seja, ao invés de eu sanar, ao invés de eu colocar esse presente, muito obrigado por este presente, a senhora foi muito gentil. Eu guardo, na saída eu entrego para a cuidadora, eu entrego para a família. E pronto, está resolvido. Certo? Do que você dizer, você já me deu. Você vai me dar essa roupa é minha. A vovó, essa roupa é minha e tal, cabe na senhora essa roupa. As brigas eram assim, dessa forma. Então, deixa ela com essa roupa, em algum determinado momento ela vai deixar essa roupa de lado, você pega a roupa e guarda. Gente, eu imagino o terapeuta. Certo? Então, da mesma forma, quando você fala um pouco dessa desorientação temporal espacial, que ele traz uma memória episódica que vem à tona, um fato que aconteceu, você pode entrar em sintonia com ele na fala e colocar para uma realidade. Neste momento eu viajava muito, né? Eu gostava muito de viajar, mas hoje nós estamos em Fortaleza. Certo? Compreende que a forma como você fala, gente, a forma como você fala com o paciente, com a família, nessa orientação, não tem livro algum. Esse passo a passo é a vivência do dia a dia que nos coloca numa prática que é totalmente empírica, é a prática e personalizada para aquela família, porque cada caso é um caso, mesmo sabendo que a condição é a mesma, mas cada caso é muito peculiar. Então, exatamente nessas dificuldades com relação a esse cuidado da mãe, que existe esse conflito entre a filha, entre a neta. E aí, para eu chegar e tentar organizar todo esse processo, eu tinha que primeiro ter uma formação de um vínculo muito positivo com ela. E vocês lembram qual foi o vínculo com ela? O salgadinho, né? Essa senhora promovia festas. Deixa eu colocar aqui na introdução de casa, porque não tem aqui, eu coloquei tudo fictício, eu não coloquei os dados de uma forma muito precisa. Todos os dados aí são fictícios. Ela é natural de outro município, não é Sobral, mas eu falei para vocês na semana passada que ela essa senhora promovia festas em casa, essa senhora adorava trabalhar com buffet móvel, ela sempre foi uma mulher muito dona de si. Ela foi casada com um médico, mas um relacionamento matrimonial foi um problema na vida dela. Ela teve 4 filhas, dessas 4 filhas ela tinha uma relação muito saudável com a filha mais nova, a caçula, mas com as outras 3 filhas ela tinha alguns fatores que complicavam, principalmente relacionais, quando se tratava nessa transição da adolescência para a vida adulta, foi um momento muito delicado. Mas eu quero dizer para vocês que essa senhora,
o maior impacto dela ao longo da vida dela foi o divórcio. No divórcio, ela viveu um processo de um luto, porque ela sempre soube que o marido dela tinha um caso fora do casamento. E ela sempre ficou muito limitada, e ela sempre ficou muito frustrada com relação dessa condição afetiva dela. Então, quando a gente observa, gente, é que o caso chega para nós precisamos entender o histórico de como tudo percorreu. Porque a intervenção que nós fazemos de uma forma muito pontual, muito precisa, mas nós precisamos entender em que contexto isso tudo aconteceu. Então foi a partir daí que ela desenvolveu uma depressão, foi a partir daí que ela desenvolveu essa dificuldade no seu autocuidado, porque ela sempre foi uma senhora muito vaidosa, sempre gostou das festas que ela promovia. E a última festa que ela promoveu foi o casamento da filha. E o casamento da filha foi no contexto domiciliar, foi no salão da casa dela. Tanto que, quando eu cheguei na residência, a primeira foto que ela me mostrou é a foto do casamento da filha. Aí ela fala com a filha mais nova, que ela tinha um melhor relacionamento. Aí ela mostra, sabe quem é esse aqui? Meu genro. Aí ela falava a empresa que o genro trabalhava, falava a colocação profissional da filha, ela falava com tanto orgulho, mostrava o último neto dela. E ela foi assistir o parto do neto, isso há uns anos atrás. Ela foi assistir o parto do neto e aí ela falava repetidamente, toda vez que eu chegava no contexto da casa, eu falava a mesma história. E quando nós tivemos esse primeiro contato, quando ela me falou das festas, ela me falou do aniversário dela, de 74 anos. Que foi o momento que ela conseguiu reunir as 4 filhas, reunir as irmãs. Ela tem uma irmã que é super longeva. Essa irmã tem mais de uma irmã que mora no Rio de Janeiro, uma que mora aqui. As duas estão vivas, uma com Alzheimer e a outra no Rio de Janeiro, em condição perfeita, com 94 anos. Gosta de viajar, uma senhora formada, trabalhou com Nice da Silveira também, saúde mental. É uma senhora super antenada e eu ainda mantenho contatos com a família. E essa senhora, voltando um pouquinho desse cenário, ela me mostra o álbum de 74 anos. E a partir desse álbum de 74 anos, foi que eu comecei a trabalhar com ela os fatos de memória afetiva e memória episódica. E aí nós começamos a desenvolver o vínculo através desse álbum. E aí que eu falo, que através de uma cestinha de salgado, nós começamos a nossa conversa. Por quê? Quando ela me mostra o álbum de fotografias dela, ela pede para a funcionária: filho, tá com fome? Ela tá com fome? Não. Ei, fulana, ela grita lá na sala de jantar dela: prende uma cesta de salgado aí, porque ela adorava fazer isso. E aí ela começou. No primeiro dia, no segundo dia, eu comecei a conversar com ela, começou a mostrar os álbuns. Na semana seguinte, eu comecei a aplicar a anamnese de forma mais aprofundada com ela, validando tudo que ela me falava, e em seguida eu configurei a anamnese com a família. Mas aí, os instrumentos de avaliação cognitiva, eles foram aplicados de uma forma muito em gotas homeopáticas. Eu não coloquei a avaliação, por exemplo, o mini exame que vocês irão ver, o mini exame do estado mental, a aplicação da avaliação lógica, que é a avaliação terapêutica, a avaliação cognitiva e terapia ocupacional, o teste do relógio, fluência verbal, lista de palavras do Será, são avaliações específicas para a cognição. E aspectos funcionais também, que é a avaliação de Cassidy, a avaliação de Lawton, que são escalas de atividade da vida diária e atividade instrumental da vida diária. E tem outros instrumentos também, a avaliação internacional da OTA, que também envolve as funções de atividade da vida diária e instrumentais da vida diária. Eu consegui aplicar aos poucos com ela, eu deixava 10 minutos da intervenção final para aplicar essa avaliação com ela. E aí, no final da intervenção, eu já colocava uma folha de orientação à realidade para que ela pudesse começar o treino comigo. Eu vou passar um pouquinho que eu já falei na semana passada, um pouquinho. Um ponto muito interessante nesse caso é que eu pude estabelecer neste primeiro momento reuniões mensais com a família. Nesse primeiro momento,
esse contato, nós tínhamos contatos semanais, toda semana, contato semanal com o eixo central, que era com a filha que morava com ela, com as funcionárias dela que já trabalhavam lá há 40 anos, e reuniões estratégicas na época via Skype. Não tinha nem o WhatsApp nessa época, não tinha nem o grupo do WhatsApp, era via Skype. E eu estabelecia evoluções, conversava muito com a família via e-mail, registrando a condição da mãe. Foi aí que eu falei para vocês na semana passada que houve uma mudança de diagnóstico devido a um quadro de infecção urinária. Em maio de 2014, essa paciente ela parou no carro, como eu falei para vocês. Ela parou e a família achava que ela tinha tido um acidente, um AVC, um acidente transitório, ou se ela tivesse tido uma lesão, como um AVC, e não foi. Ela foi internada, foi feita a avaliação, foi solicitada a presença do geriatra que acompanhava ela, e o geriatra não foi ao encontro da família, porque era o geriatra que já acompanhava a família por um bom tempo. Neste impacto, dessa intervenção que não foi realizada, a família decidiu trocar de profissional. E aí entrou no caso uma geriatra, e aí nós conversamos. Eu disse para ela, de fato, algumas características importantes que foram cruciais, porque ela não tinha o perfil do paciente com Alzheimer, uma paciente que tinha um perfil totalmente diferente do que ela tinha registro de memória episódica. Uma sessão para outra, ela fazia recordação dentro do que eu havia trabalhado com ela. Eu achava super estranho. O paciente com doença de Alzheimer não tem registro, de fato, da informação imediata. Eles não conseguem evocar essa informação. E ela me evocava com detalhes, uma sessão para outra, de quarta para sexta-feira. Então tem um período de extração muito relevante aí no decorrer desse período para uma possibilidade de não registro da informação. E aí um ponto que me chamou a atenção, que eu falei para vocês semana passada, foi quando essa paciente, nesse mesmo ano, ela me pediu um casamento. Foi um registro que eu falei para vocês. Por que ela me pediu um casamento? Porque ela teve um vínculo afetivo comigo, formato de vínculo muito positivo, uma relação. Lá na frente vocês irão verificar de forma aprofundada com a professora Elciana, que é uma relação triádica entre terapeuta, paciente e atividade. Ela fez uma relação transferencial muito positiva comigo, e toda relação terapêutica, ela é positiva, transferencial. Nessa relação transferencial, o que ela transferiu? A imagem do marido que ela nunca teve. Que ela queria, que era o sonho dela. Então, a realização, a concretização de um fato. E aí me chamou mais a atenção porque quando eu falo para ela, eu sou uma manobra terapêutica, eu jogo a realidade para ela, eu sabia que ela ia suportar a informação. Eu fui dizer para ela que não teria condição de nós termos um relacionamento porque eu era terapeuta dela, eu estou aqui para fazer intervenções com a senhora das suas dificuldades que a senhora fala que tem, suas dificuldades de atenção, suas dificuldades de memória. E eu não posso casar com a senhora porque eu tenho um relacionamento, a senhora não pode me dar filhos. Foi muito pontual, eu fui muito incisivo com ela. E ela começa a chorar. Quando a filha sobe, eu me lembro como se fosse hoje, quando a filha sobe a escada e ela escuta a filha subindo, ela engole o choro. Ela para, enxugar lá e engole o choro. Parou, eu disse, é comportamento. Isso é comportamento, foge da realidade dela. É algo comportamental. E ela tinha uma característica muito importante, que era a estabilidade postural. Era aquela paciente, quando levantava com muita dificuldade. E quando ela ia desenvolver a marcha, fase de apoio, fase de balanço, ela fazia muita excitação, como se fosse um paciente com doença de Parkinson. Muito parecido. E aí me veio este insight. Isso me parece muito mais um paciente com demência corpo de Lewy do que com Alzheimer. O paciente com demência corpo de Lewy, ele tem justamente o que ela tinha. Ele tem flutuação mental. Essa flutuação mental é um paciente que não tem uma boa correlação com a realidade dele. É um paciente que tem muita alteração comportamental.
é um paciente que tem instabilidade postural e tem alteração de linguagem, tinha dificuldades na expressão. Quando ela começava a falar um determinado assunto, ela parava porque ela não conseguia evocar a palavra. Ela sabia o que queria falar, mas ela não conseguia expressar. Aí foi daí que eu conversei com uma geriatra e eu relatei a mesma questão. Isso foi um ponto de pauta, né, para se tratar com família, se eu continuaria no caso ou não. E nós arriscamos continuar no caso. Foi a partir daí, com um acerto da medicação, essa observação do farmacocinético, do farmacodinâmico, né, qual tipo de medicamento que poderia beneficiar ela para ajustar o comportamento dela, porque estratégia compensatória, comportamental não daria mais certo no caso. Até a minha incisão, né, a minha forma, clareza de falar com ela, com o intuito que ela registrasse essa informação, não daria certo. E aí, com o tempo, com esse ajuste da medicação, quando as alterações comportamentais são muito intensas, o paciente ele consegue ter uma melhor adequação, vamos dizer assim. Mas essa adequação ainda tem resquícios de alterações que estão relacionadas aos sintomas. Por exemplo, a síndrome do pôr do sol, que é aquela desorientação. Onde é que eu quero ir embora. Não é que eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. E ela estava em casa. E o ir para casa, nós fizemos várias estratégias, inclusive a terapia de orientação à realidade, que é a prática top, terapia de orientação à realidade, que eu falei para vocês na semana passada, era uma estratégia que nós tínhamos para tentar conter essa cognição dela, que ela trabalhasse, né, que ela tornasse um pouco mais real esse ambiente para ela, principalmente no decorrer do final da tarde, entre 16 horas para 17 horas, que é a hora que o sintoma começava. Ele começava, lá na frente o sintoma começou a generalizar na evolução da demência. Como na demência, gente, o que acontece? Como se trata de uma perda global, o paciente ele terá uma perda de memória, de atenção, de função executiva, de filtro de informação comportamental, que é freio inibitório. Essas questões elas são bem reduzidas, vão reduzindo, a ponto também de alterar o estado de sono e vigília do paciente. A condição do sono do paciente também é afetada. Exatamente, ela, numa fase mais avançada, ela trocava o dia pela noite, perambulando em casa. Uma fase mais avançada. E aí, claro, esses fatos foram acontecendo aos poucos, não foram, de fato, repetitivos, né, impactados de uma vez só. Quando a gente faz a avaliação, como eu falei para vocês na semana passada, nós elencamos uma avaliação com uma boa anamnese, uma avaliação cognitiva e uma avaliação com história ocupacional, nós conseguimos ter essa observação de quem é esse paciente. E a partir daí você consegue elencar, traçar objetivos, estratégias e metas para cada função que você deseja estimular. Ou seja, quando eu faço a avaliação, eu começo a observar o que está preservado desse paciente, da sua capacidade funcional. O que eu posso observar que ele tem de habilidade que está remanescente? Essas habilidades remanescentes, eu posso observar, de fato, o que ele pode beneficiar de alguma estratégia cognitiva para ele. Aí, de fato, eu consigo verificar quais são as principais queixas, quais são os principais problemas, né, cognitivos e funcionais do paciente, e eu começo a fazer, sabe, eu me lembro como se fosse hoje. Quando você faz a dedônia, você não faz as colunas, não é? E aí você tem as colunas, dentro do plano terapêutico, como são as colunas? O que são aspectos funcionais, o que são aspectos cognitivos, os que são aspectos comportamentais, o que são aspectos sociais. É exatamente o que eu fiz com a paciente aqui. O aspecto cognitivo que nós trabalhamos, deixa eu só deixar um pouco mais luz aqui. Pronto. O aspecto cognitivo que nós trabalhamos, primeiro, orientação temporal e orientação espacial. Aí, por domínio, isso é uma questão que envolve cognição, mas esse é o principal ponto.
domínios cognitivos que nós estimulamos, domínios da cognição, atenção, memória operacional, memória semântica, memória prospectiva, função físico-construtiva e função executiva. Por que eu elenquei essas funções que são as mais prejudicadas? Primeiro, a atenção, porque é a recepção da informação. Toda a recepção da informação, isso envolve todas as entradas sensoriais. A atenção visual, a atenção auditiva, a atenção sinestésica, a atenção até para a gustação envolve elementos atencionais. Na atenção nós temos o desdobramento da atenção, dividida, seletiva e sustentada. Para cada uma delas nós temos um treino específico. Eu coloco para trabalhar com a recepção de informação, então eu faço treino de atenção com ela. Memória operacional. Memória operacional está para uma memória que envolve a flexibilidade da memória imediata, ou seja, é aquela informação que você já sabe, ela está engramada, gravada no cérebro e eu não preciso aprendê-la novamente. Qual uma atividade que está engramada no dia a dia que nós trabalhamos muito bem? Praticamente tudo, né? Praticamente tudo, o quê? A escrita, o ato de se alimentar, de se vestir, de tomar banho, escovar, atividade básica da vida diária, elas estão para uma memória implícita, ela está gravada. E o que é uma memória explícita? É a execução de uma determinada tarefa que é complexa. Por exemplo, o ato de cozinhar, o ato de lavar uma roupa, o ato de dirigir. É algo que é complexo porque eu preciso de elementos de uma memória que é implícita, eu já sei, mas elementos que eu preciso colocar em prática na hora. Compreende? Por exemplo, eu sei dirigir, eu vou no meu automático, mas eu preciso, no exato momento, eu preciso fazer a direção. Eu vou à direita, à esquerda, não é? Qual é o meu primeiro trajeto, qual a importância desse trajeto, eu preciso colocar. É uma função que nós chamamos, é uma função cortical superior, que está trabalhando no plano principal. Ela fica flutuando. E aí eu preciso desses elementos para poder executar. Memória operacional para o paciente com demência, ela é um plano que precisa ser muito bem trabalhado. Você precisa usar as habilidades do paciente para beneficiá-los na prática do dia a dia. Lembra que eu falei para vocês que eu fazia com ela atividades manuais que eram tinha uma extensão dessas atividades manuais para a computadora. Eu focava no treino da função com ela, mas a prática, que era uma habilidade que eu recebi na história ocupacional, que eu gostava muito, ela tinha muita habilidade manual. Ela gostava muito de fazer tricô, fazer crochê, fazer artesanato, fazer a de decoração, ela adorava. Só que das principais dificuldades que ela tinha era justamente no ponto para fazer o crochê. Ela começava a fazer, foi uma das observações da família. Ela começava a fazer o ponto errado, o ponto desmanchava tudo. Ela começava a fazer o ponto, desmanchava tudo. E aí o que eu pensei? Nós vamos para uma tarefa, que nós vamos desdobrar essa tarefa no seu significado e que seja uma atividade que é rotineira, que é da rotina dela, que ela consegue fazer e seja prazerosa. E quem vai supervisionar é a cuidadora, não sou eu. Eu vou sugerir. Aí eu coloquei uma atividade manual para ela, um tricô. Aí o tricô, eu coloquei um significado para esse tricô. O que ela iria fazer? Qual é o resultado final dessa atividade produtiva? Esse tricô era para enviar para crianças que moram no México. 4 netos. E aí, exatamente, com início, com meio, com fim. Aí toda vez que ela terminava o tempo de execução do tricô, gente, era muito complexo para ela. E nós destinávamos dentro de uma rotina de tarefas aquela determinada atividade com um nível de tolerância de muito baixo, cerca de 30 a 40 minutos estourando para fazer uma peça. Começar a manter, né? Claro que foi instituído ao longo do período, a demorava para concluir uma peça, em torno de quase 4 semanas, quase um mês para concluir uma peça. Isso numa fase inicial, quando eu comecei a atender. E aí nós colocávamos, claro, o crochê, o tricô,
como algo mais complexo para ela, que ela precisava ter uma habilidade implícita dela e colocar ela para funcionar dentro da memória operacional, nós colocávamos como prazo para o final do ano. E aí eu consegui demarcar com ela noções espaciais e noção temporal. Para a memória semântica, lembra que eu falei para vocês? É uma paciente que não conseguia falar, não conseguia mencionar determinadas palavras. Ela tinha muita dificuldade na organização da sua comunicação. E aí, na organização da comunicação, qual a estratégia que nós desenvolvemos? Primeiro, fazer o treino de categorização semântica. Dentro de tarefas do dia a dia que ela gostava de fazer, como fazer compras, a tarefa dela era separar as categorias das compras. O que é produto de limpeza, o que é produto de higiene, o que é produto alimentício. E aí nós trabalhávamos com tarjetas com recursos, materiais de mesa, que proporcionassem para ela essa divisão de categorias e ao mesmo tempo ela verbalizasse, que era o que ela fazia corriqueiramente. Ela tinha muita dificuldade. E aí ela conseguia fazer a categorização e ao mesmo tempo nós conseguíamos trabalhar lá na frente, corroborando com o trabalho da fome, estimulando apenas o dobro de linguagem. Porque o começo foi até possível conduzi-la na estimulação linguística, mas quando chega em determinado período da intervenção, você precisa, isso a gente sente na hora, qual o limite da nossa seara, né? Ele tem que entrar outro profissional para poder auxiliá-la, e assim foi feito. Memória prospectiva, era uma paciente que tinha muitas dificuldades com relação, como ela tinha uma desorientação temporal, ela tinha dificuldades também de assimilar informações com relação ao compromisso de consultas, aniversários, eventos, porque ela sempre ia para... Quer que eu desligue? Um pouquinho? Frio mesmo. Para um pouquinho, tá? Se ficar calor, Então, ela tinha sempre um compromisso semanal de almoçar aos domingos na casa dos sogros da filha, que morava no outro país, né, que até hoje mora. E era um compromisso que ela tinha uma dificuldade de assimilar, e outros compromissos como consultas, eventos de uma forma que ela era convidada, que ela ainda conseguia participar. E ela não conseguia mencionar, né, gravar essas informações. E aí o que a gente poderia usar como estratégia? Os lembretes auxiliando naquela estrutura da terapia de orientação à realidade, os compromissos que ela tinha na semana. É uma paciente que ela não tinha um bom engajamento com a agenda, de pensar que a agenda vai solucionar tudo, né? E a agenda não soluciona porque não era algo da rotina dela. Uma atividade que não é rotineira para o paciente com comprometimento cognitivo se torna um desafio, porque você precisa introduzir uma rotina, uma atividade que precisa instituir um hábito. Instituir um hábito com um paciente com demência é desafiador. É claro que é praticamente impossível. Mas vai depender de cada caso, conseguir êxito deste treinamento. Função construtiva, ou a função visual ou espacial, foi um dos elementos que foram surgindo ao longo do comprometimento cognitivo dela, principalmente na organização com relação ao espaço, o deslocamento dela, porque ela andava com muita dificuldade e ela achava que sempre tinha um obstáculo, então ela andava com muita sensação de instabilidade postural, porque ela caiu. E aí nesse primeiro ano, ela caiu 4 vezes. E aí na avaliação geriátrica ampla, um indivíduo que cai acima de 3 vezes ao ano já é um indivíduo que é um forte candidato a ter uma alteração a nível fratura de colo, do ferro fratura humeral na estrutura do húmero e também outras complicações que uma pós-queda pode ocasionar em um paciente. Algo que foi feito na implementação da rotina dela. Primeiro, organizar essa rotina. A prática de terapia de orientação à realidade, que é o método TOP, então, foi associado junto com a equipe, né, os membros e a família, a folha de orientação diária, as estratégias compensatórias como o uso de tarjetas no ambiente que poderiam auxiliar
até mesmo no contexto domiciliar, porque ela se perdia também no ambiente domiciliar. A casa dela era uma casa muito grande, uma casa antiga, muito grande, um determinado bairro de Fortaleza, e chegava um momento que ela adorava, por exemplo, no período de festa junina, ela tinha uma bananeira no quintal da casa dela. Antes tinha uma sauna, depois da piscina, tinha uma sauna desativada. Essa sauna desativada atrás tinha um plantio de bananeira. E ela tirava folhas da bananeira para fazer o pé de moleque regional. E ela gostava de assar esse pé de moleque, e as funcionárias eram orientadas, e ela gostava também de ajudar. Ela sempre foi muito de colocar a mão na massa também. E ela gostava de servir na folha da bananeira. E aí era algo que ela se perdia. Quando você olhava, os familiares estavam perguntando onde é que ela estava, a casa muito grande, saíam procurando por ela. Ela estava no quintal, ela estava lá atrás da sauna, perdida, gente, perdida, porque ela não conseguia se orientar no contexto domiciliar, mesmo sabendo que a casa, ela tinha esse reconhecimento da casa. Muitas vezes ela se deslocava de uma forma muito segura e outras vezes o sintoma era evidenciado. O sintoma aparecia, ela não conseguia dar conta dessa mobilidade. Isso ao longo do decorrer da evolução da doença. A implementação do treino de funções cognitivas com exercícios de atenção, como eu falei para vocês, atenção seletiva, dividida e sustentada. Eu citei até como exemplo na semana passada, que pode ser usado como treino da atenção, que é o treino como exercício de lápis de papel, usando exercício de 7 erros. O exercício de 7 erros é uma ótima estratégia para estimular os 3 níveis de atenção com o paciente. Aí você trabalha com a complexidade, né? A escolha da imagem, como você gostaria da imagem, a imagem infantilizada, obviamente. É horrível realmente trabalhar nessa perspectiva de encontrar materiais que sejam a nível adulto e aplicabilidade com o público sênior também, porque no mercado nós temos pouquíssimos conteúdos que seja um conteúdo que não seja infantilizado. É um desafio para nós que trabalhamos na área da saúde, trabalhando no público sênior, porque existe esse modelo também na infantilização da velhice, que é uma abordagem que é totalmente errada, um fracasso. É triste, existe uma rotulando o envelhecimento. O treino por repetição, usando as estratégias mnemônicas, com a prancha de visoverbal, a prancha mnemônica, visoverbal, e aí em outra oportunidade eu posso falar para vocês que essa prancha é uma prancha que foi desenvolvida pela professora Shizuka Nomura. Ela criou um material para profissionais que trabalham na reabilitação cognitiva, terapeuta ocupacional. A Shizuka Nomura desenvolveu 6 unidades e incluiu, ela sempre está inovando treinos cognitivos, usando essas pranchas para a prática do dia a dia. E eu usei com esta paciente. As estratégias compensatórias internas, que foram estratégias de associação, símbolos de pistas visuais, o uso dessa gira programada com a cuidadora, usando as tarjetas, e os usos de alarmes. Ela tinha uma certa dificuldade no controle desse tempo, e a família tinha também, a família cuidadora tinha muita dificuldade com relação à organização de tarefas básicas, por exemplo, tomar banho e se alimentar, porque ela dizia que sempre já tinha comido, ou então ela dizia que não tinha comido, ou aí que fazia com que ela comesse novamente, aí ela comia novamente. Aí o que ocasionou? Aumento, né? Sobrepeso, desse sobrepeso, a sobrecarga na coluna, ela paciente uma escoliose diatônica, sobrecarga no quadril, sobrecarga dos joelhos. Que foi um desafio para nós fazer essa organização, principalmente com o nosso cuidado. E aí o que pode falar? Eu tenho uma dúvida, assim, porque no caso do paciente com demência, né? No caso do meu sogro, ele come e esquece que comeu, isso é um fato. Ele come e Sim. esquece que comeu. Só que aí, se deixar, ele vai comer. Vai comendo. Aí, ó, o meu questionamento, em algum momento o estômago não enche, não chega para ele a mensagem que cessou.
que acontece? Além da condição cognitiva, para registro de uma memória episódica, lembram que a condição cognitiva do paciente é global, a perda é global. Então, quem é o responsável pelo campo da sociedade? O total. Então, essas áreas, essas vias, esses networks, elas são também impactadas. Elas são impactadas. Aí o paciente tem uma protusão abdominal maior, o paciente tem um aumento de peso, o paciente não tem uma saciedade muito regular, é o paciente que tem constipação intestinal constante, aí essa constipação intestinal irrita também o paciente, a condição cognitiva fica pior. Aí o que acontece? A estratégia que a gente começa de base, inclusive foi uma família entrou em contato comigo para tirar essa dúvida na semana passada. O que a gente faz? Primeiro, a gente tenta fracionar essa alimentação e colocar uma alimentação mais leve possível, porque a informação necessária é que precisa comer, não importa o que, mas precisa comer. Então vamos escolher o que pode comer dentro dessa dieta, desse fracionamento. Vamos conversar com o nutricionista para verificar essa fração dessa dieta. No caso dele, ele está perdendo meio quilo por mês e ele come. Ele está perdendo meio? Perdendo, né? Porque deve ter alteração metabólica também por trás. Mas ele come sem parar. Tem outras questões que envolvem, gente. Os fármacos cinéticos, os fármacos dinâmicos também podem impactar na perda de peso do paciente. Aí tem outra questão que é importante. O paciente está perdendo peso, o que pode acontecer? Ele pode estar perdendo massa magra e perdendo gordura, ou então ele está tendo fuga calórica. Precisa ser investigado, porque tem aquele efeito que a gente chama de efeito dominó. É uma coisa vai puxando a outra, vai impactando a outra. E aí é uma situação que a gente precisa ter esse cuidado, porque normalmente os pacientes que têm essa dificuldade cognitiva, né, e que a dificuldade realmente de assimilar as informações que já ocorreram, são pacientes também que têm uma condição farmacológica bem complicada. E a gente precisa tomar conta, dar conta até desse, porque às vezes a família vai levar queixa para o médico, ou às vezes nem coloca essa queixa, mas precisa ficar claro, precisa ficar muito claro para essa condição. Vamos lá. Eu vou logo avançar aqui, gente. Não vou parar de falar. Bora lá. Os exercícios dirigidos lá em papel, os exercícios de categorização, que envolve a condição global do indivíduo, que envolve todas as funções cognitivas, não envolve só o treino, envolve focado só em uma determinada função. Só que os exercícios de função executiva, que são os últimos, eu aplicava com ela exercícios de mesa. Era uma paciente que adorava jogos de cartas, então eu conseguia trabalhar muito bem com ela os exercícios de regras, mas eu também instituí outros jogos como ela, que ela já tinha aprendido na infância também. Ela jogava dama, então nós instituímos dama como estratégia de alcançar o funcionamento executivo dela. A prática supervisionada com auxílio externo, primeiro foi comigo, em seguida com a cuidadora e a atividade produtiva. Vamos lá, deixa eu passar aqui para o próximo. A folha de orientação diária que eu falei para vocês, então toda sessão nós fazíamos a abertura ao final, nós começamos a usar um relógio convencional até ir para um relógio digital, até essa percepção físico-construcional dela ficou afetada. O calendário que eu falei para vocês, que ficava no campo estratégico da casa para que ela pudesse acessar. Próximo. Os exercícios que eu falei, exercícios de atenção, treino de atenção, treino de função executiva, o uso da prancha de memória visoverbal, o uso dos exercícios que envolvem jogos precisamente de mesa, usando técnicas específicas de avaliação espaçada, aprendizagem sem erro, nós usávamos com ela. O exercício de categorização, que eu falei para vocês também, a folha de orientação ao lado, muitos exercícios de função executiva. Todo esse processo, gente, de seleção dos materiais,
organização de como vai acontecer, ela não acontece de forma aleatória. Primeiro, porque eu preciso entender qual é a dinâmica dessa paciente, a história ocupacional dela. Dentro desse treino cognitivo, eu preciso entender também qual a estrutura aplicada de referência eu iria utilizar, qual abordagem eu iria utilizar com essa paciente. Então, é uma paciente que eu caminhei muito na perspectiva da estrutura aplicada nas disfunções cognitivas e nas disfunções físicas, com abordagens específicas. Aí tem abordagens focadas apenas na abordagem cognitivista, a prática atrás da perfeição das atividades da vida diária e algumas vezes, claro, grande parte do acompanhamento com a família, uma abordagem bem comportamentalista. O uso da terapia de orientação à realidade é uma abordagem que é considerada uma abordagem comportamentalista na perspectiva da cognição. No aspecto funcional, lembra que eu falei para vocês? Eu elenquei no aspecto cognitivo e no aspecto funcional. O que nós fizemos dentro de uma perspectiva de prática, que envolve autocuidado, atividade instrumental da vida diária, atividade da vida diária. O que foi feito? Primeiro, ela teve impacto na atividade instrumental da vida diária. Então, a paciente que ela não conseguia gerenciar contas, ela não conseguia fazer compras. Ela passou a gerenciar? Não passa a gerenciar, mas como ela tinha condição cognitiva de decidir, nós preservamos a autonomia dela o máximo possível. Então, tarefas que ela gostava de fazer, como por exemplo, ir ao supermercado, que ela não ia mais, passou aí. Só que estrategicamente, ela começou a ir comigo. E em seguida, como a filha tinha uma dinâmica muito rápida, a filha que morava com ela, e continuou o segmento de trabalho dela, ela trabalhava no segmento de imóvel, ela não tinha tanto tempo para fazer esse gerenciamento com a mãe, porque requer tempo, requer paciência, requer tempo, a dinâmica da nossa cognitiva dela é totalmente diferente, né, gente? Tem que ter esse cuidado. Então, prática das atividades instrumentais da vida diária, o controle financeiro e compras, era uma paciente que gostava muito de fazer o gerenciamento financeiro dela, e foi algo que foi retirado, né? Foi retirado por uma questão que ela não conseguia gerir a finança. Ela perdia dinheiro, ela fazia compra em excesso. Mas tu ia com ela no supermercado, fazia ela pagar? Ela pagava, exatamente. Ela pagava, só que normalmente hoje a gente já levava uma quantidade de cédulas ou ela ia com cartão. E ela já tinha, na época gente, ela tinha aquele iPhone, gente, pelo amor de Deus, que não lembro nem qual é o número daquele, foi o primeiro, acho. Ou 3. Não lembro, foi aquele, sabe aquele pequenininho, né? Sim, era 4, acho. Aquele pequenininho. Só tinha, era bem pequenininho. Ela não conseguia, ela tentava ligar, não conseguia ligar para ninguém, então ela tinha, naquele iPhone ela tinha um bloco que ela já colocava as senhas dela. E aí com a autorização da família, né? A gente faz a gente pode fazer esse gerenciamento, né, com a supervisão de um profissional junto com o cuidador ou com o familiar, e a gente conseguia caminhar com essa prática. A prática das atividades da vida diária, o banho e alimentação e vestuário e o equilíbrio estático dinâmico. Eu tenho dificuldade no equilíbrio dela, no equilíbrio na organização motora dela, e aí nós trabalhávamos numa abordagem combinada com a fisioterapia. Com a terapia ocupacional, você foi notando melhorias em que áreas? Tipo, o conflito com a neta, ela ficou menos irritada? Sim. Desde o programa a gente incluiu a neta no processo, lá na frente. Com atividades que eu fazia com ela, atividade de ir ao teatro, ir ao cinema, teatro, cinema. Na verdade, muito mais de teatro, porque a gente foi ao cinema porque a neta queria ir ao cinema, porque o cinema em si, para ela, já não tinha tanto significado, porque de uma informação para outra, dos blocos, né, vamos dizer assim, ela já perdia no decorrer da narrativa. Mas foi um momento. Foi muito rápido, porque a demência Corti-Levy é uma demência que ela é muito aguda. Ela é mais rápida que a doença de Alzheimer. A perda funcional é mais rápida do que a perda cognitiva. O impacto é muito grande. Então, assim, ela gostava muito de socializar. Então, nós incluímos a neta no programa, a neta acompanhava a gente. Então, assim, na época,
Aquele shopping Via Sul tinha muitas atividades culturais, era um shopping mais tranquilo, pertinho da casa dela. Então nós fazíamos o trajeto às vezes a pé da casa dela, quando a gente já trabalhava essa orientação do território, a gente já trabalhava terapia de orientação à realidade, atravessando os cruzamentos, ela olhava as placas, ela tinha um ponto de referência com relação à casa dela. Ela falava sempre que o ponto de referência à casa dela era a cultura inglesa, que fica na Coliseu Oriá, até hoje está lá. Então ela sempre, nós tivemos essa oportunidade de manter todos esses aspectos. Ela caminhava no quarteirão, 2 quarteirões depois, porque era uma senhora muito sedentária, realmente ela era preguiçosa, a história toda dela tinha preguiça de se movimentar, não tinha hábito. E aí teve que colocar esse hábito para melhorar a condição cognitiva, a condição funcional dela. Ela ia reclamando, mas ia. A gente ia com umas estratégias, né? Então, algumas eu acompanhava ela. Mas assim, a cuidadora que é a ferro e fogo. A gente usava a estratégia dos áudios. Aí quando o WhatsApp chegou assim, que fez assim na época, acho que o WhatsApp ela veio aqui, acho que foi em 2012, né? Acho que foi, 2012, 13 por aí, né? O boom. Ao longo do decorrer da evolução, eu usava a estratégia com um áudio, ela reconhecia a minha voz. Então, para cada tarefa, tinha um áudio gravado, que era a funcionalidade do alarme, uma estratégia que a gente tinha. Dona fulana de tal, é hora de tomar banho. Dona fulana de tal, é hora de se alimentar. Dona fulana de tal, é hora de caminhar. É hora de caminhar. Então, assim, eu tinha que ser muito preciso na informação, porque como ela tinha dificuldade de assimilar a informação, até mesmo a forma como você dá a projeção da tarefa para o paciente tem que ser muito objetivo. E aí a estratégia da cuidadora falava, como eu tinha um vínculo muito bom com ela reconhecia a minha voz, gente. Tinha vezes que eu colocava, a gente tinha no celular dela, eu já deixava gravado a minha filha, e eu gravando falando para ela. Eu deixava gravado, eu falando para ela, e assim, quando a cuidadora mostrava, rapaz, era rapidinho. Pois é, rapidinho. E assim, a gente usava da estratégia do vínculo para poder beneficiar funcionalmente. Como a gente fala, eu falo para os alunos, né, e falo para os profissionais de neuropsicologia também, para as turmas de pós. Gente, não adianta a gente instituir um programa terapêutico com o paciente se você não tem vínculo com ele, se ele não tem segurança em você e você tem um alinhamento com ele. Tem que ser muito amigo dele. Não tem. Porque hoje a AMA é exatamente diferenciada da terapia ocupacional para as outras profissões. Porque a gente tem uma formação com vínculo do paciente que é muito positivo, precisa ser positivo. Não tem vínculo negativo com terapia ocupacional, gente. Se tiver vínculo negativo, pode passar o paciente para outro colega. Não tem mais sentido. A Luciana falou isso hoje. Não tem, gente. Quarta-feira. Se o paciente não está, se você sente que o paciente não está surfando na mesma onda que você, é hora de dar tchau. Essa é a hora. Você não se sustenta esse relacionamento. Não sustenta. Bora lá. Então, o que eu desenvolvi? O treinamento prático supervisionado no ambiente interno, na casa dela e fora da casa. Simulador da atividade instrumental da vida diária, com auxílio externo. Treinamento prático supervisionado no ambiente domiciliar. Simulador da atividade da vida diária. E análise qualitativa da atividade da vida diária. Então, nós observamos a evolução dela na prática. E usando sempre um comando verbal. Lembra que eu falei para vocês? O comando verbal são as gravações, os alarmes que a gente desenvolveu. Isso está dentro de uma abordagem totalmente comportamentalista. Comportamentalista total. Porque a gente consegue, a gente passa, quando a gente começa a desenvolver os nossos insights quanto profissionais, pode ter certeza, alguém já falou, escrever sobre isso. Tem uma base científica. A gente precisa ter uma experimentação científica, não é só no achismo. Tudo isso aqui envolve uma ciência, um estudo aprofundado do comportamento humano. Então, como profissionais de psicologia aplicam abordagem ABA.
não é? Totalmente comportamentalista. Se eu não tiver vínculo, se eu não tiver estratégia suficiente, eu posso treinar de qualquer forma, vai sair do lugar de jeito nenhum. Você usa muito o Guaiô, me ajuda? O método de terapia dinâmica? Terapia ocupacional dinâmica, ele está com base na sedimentação da minha prática, o método terapia ocupacional dinâmica da Jo Benetton. Mas que Jo Benetton faleceu, né? Se ela souber que eu aplico o método dela. Se ela souber que eu aplico o método dela de uma forma muito diferenciada, eu acho que ela vai ter revirado lá. Porque assim, para Jo Benetton, todos os métodos, todas as técnicas, método técnicas de terapia ocupacional, para dentro do método de terapia ocupacional, é um anexo, vamos dizer assim, não é o todo, o que é o todo, é o sujeito, é a prática, é o fazer. Eu preciso da instrumentalização? Preciso. Se eu encaixotar o paciente só na instrumentalização, no treino, já não estou mais dentro do método de terapia ocupacional. Sim. Porque o método ele é aberto, ele é dinâmico. Entendeu? Só que aqui eu uso o método, mas eu uso o comportamento, eu uso o método, a abordagem cognitivista. Se ela souber, mensurando o paciente, se a Sônia Ferrari souber, eu estou lascado, né? Mas, gente, faz parte, porque a Luciana consegue passar no médico, a Luciana tem a formação do médico, né? Tem totalmente a formação do médico, foi aluna próxima da professora Jo Benetton. E tudo que eu aprendi dentro do método, eu aprendi com a Luciana e aprendi estudando o método também. Eu não fiz a formação do método terapia ocupacional dinâmico, mas ele é a base da perspectiva que eu trabalho. Então, assim, eu tenho esse leque, esse arsenal com a família, com o paciente, a observação do sujeito além da doença, mas eu volto àquele olhar bem técnico, né, que ela detesta esse encaixotamento do paciente. Eu volto para o olhar técnico. Eu consigo equilibrar, mas eu preciso desse olhar na perspectiva comportamental e cognitivista para eu entender, né? Que bem que o método ele trabalha nas discussões psicossociais, né? O método totalmente dentro da psicodinâmica. Vamos lá. Para o funcionamento funcional, a geromotricidade, a cinetoatividade ambiente, plano e aquático. Essa abordagem com a abordagem combinada com a colega da fisioterapia. O método funcionamento funcional, gente, o funcionamento funcional para terapeutas ocupacionais foi desenvolvido pela professora Lucila Bonfim. Vocês já ouviram falar da professora Lucila Bonfim? Infelizmente não está. Nós temos muitos mortos. Sexta-feira, a professora Lucila Bonfim foi a criadora do método, da abordagem de funcionamento funcional para terapeutas ocupacionais. Inclusive, vocês pesquisarem, na dissertação de mestrado dela, ela fala do condicionamento funcional, aplicado em grupo e aplicado individualmente. Eu usei muito condicionamento funcional, que é diferente do Lucila Bonfim, só que o Bonfim dela é com 2 M's. Bonfim. O outro M no final, né? O B-O-S. Oi? Diga não, porque senão vou me A Lucila faleceu. A Lucila tem não, 3 essa anos. daqui, essa daqui faleceu desse caso. Da casa ela faleceu. Faleceu há 3 anos, gente. Vai fazer 3 anos agora. Cecília, aproveita a mesa redonda aí. Ela, eu acompanhei. Gente, mas nós fizemos um processo muito interessante, porque eu me desliguei do caso quando ela já estava numa condição muito avançada. A nossa última intervenção foi uma semana antes dela se hospitalizar, porque ela teve Covid. Mas assim, era a minha pergunta final, que eu também prometi, não vou parar de perguntar. Mas assim, essa questão do... Porque quem está trabalhando com a questão da demência sabe que o caminho é esse. Então você como terapeuta, como lida com isso no sentido de esse paciente eu perdi, né? E você tinha um vínculo. Eu ia você fazer essa pergunta agora, gente. como é que você lida e perdeu uma noiva? Ponto, Perdeu né? uma noiva.
gente, e realmente a sensação, como nós trabalhamos esse processo do desmame das terapias, eu até hoje tenho um vínculo com a família. Mas quando você vai caminhando ao longo na prática da gerontologia, você observa que a morte e a finitude é uma realidade. Como eu já trabalho nesse cenário há 14 anos, então a morte para mim é uma passagem que é comum. Entendi. E trabalhar na gerontologia é a clínica da morte. É um processo que está muito próximo da morte. É a clínica da morte. Então, nós nos preparamos por quê? Nós nos preparamos porque o paciente com comprometimento cognitivo é um paciente que já está em luto ambíguo, ele está em luto em vida. E nós estamos ali para dar sentido naquele momento, não é? Então, no processo de finitude dela, quando ela já não mais contactuava verbalmente comigo, apenas do olhar dela, ela tinha uma expressão que eu sabia que ela estava me reconhecendo pela voz. Quando ela me via, imediatamente ela me abraçava. Imediatamente. Quando ela estava acamada, teve um processo muito difícil, porque ela já estava em uma internação domiciliar, home care, e quando ela teve Covid, ela foi para o hospital. Lá, o caso dela complicou, ela foi para a unidade de terapia intensiva. Na verdade, ela não foi direto, a unidade de terapia intensiva foi para o apartamento. E ela teve realmente um decreto que ela não iria mais voltar. A junta médica disse que ela não tinha mais condição, gente. Mas antes disso, ela foi muito batalhadora, porque ela teve uma lesão. Antes da pandemia, ela teve uma queda, fraturou o colo de fêmur, por conta da superdosagem da medicação. Que sem querer, e realmente foi sem querer mesmo que eu conheço a profissional, ela dosou a medicação a mais para ela, deu um extra para a condição comportamental. Ela ficou torporizada e deslizou na cama, porque ela deslizou, ela caiu sentada, fraturou a cabeça do fêmur. Ela foi para a cirurgia. Ela colocou a prótese cabeça do fêmur e a junta médica falou que ela era uma paciente que tinha um risco de óbito muito grande devido à condição, à comorbidade dela. Eu acompanhei esse processo de internação todo. Quando ela voltou da cirurgia, ela teve que colocar uma órtese de posicionamento do quadril. Vocês viram na tecnologia assistiva uma órtese de posicionamento do quadril? Gente, imagine uma pessoa que voltou de uma cirurgia com a cognição já detonada, desorientada espacialmente e temporalmente para ficar na posição alinhada para a prótese não sair do lugar. O desafio que foi. Você ficou quantos anos? Oi? Você ficou quantos anos? 13. 13? 13 anos acompanhando ela. Quer dizer, 13, gente, eu confundi das histórias. Eu comecei a atender ela em 2013. Ela faleceu um pouco depois da pandemia. Ela faleceu um pouco depois da pandemia. Nós estamos aí com 5 anos de pandemia. Ela está com 2 anos que faleceu. Vai fazer 3. 3 anos faleceu. Foi que ano? A pandemia foi 20. Foi em 2019. Começou no final de 2019. Foi. Começou no final de 2019. Aí nós paramos, ela retornou no segundo semestre de 2020. 21, 22. Foi 23. Acho que foi 23 que ela faleceu. Não tenho bem preciso a data. Mas foram 10 anos acompanhando. 10, quase um vezes acompanhando ela. Hoje ela não vai passar. 10 Nós anos. mulheres precisamos treinar muito para desapegar, porque a gente desapegar. As características Ela tinha uma expressão que eu, É hora de dar tchau. por tanto não trabalho com ela tinha esse contato visual que ela esse reconhecimento eu sentia por parte dela. Eu tinha esse reconhecimento, mas o absurdo, gente, que foi colocado, né, depois ela volta para casa, aí ela vai para. Quando ela volta para casa, ela já volta com todo o esquema da paliação. O médico paliativista já entra no processo de organização, tanto que o médico escreve uma carta, gente, uma diretiva antecipada. Nunca tinha visto na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de vê-la
com essa paciente. Uma carta que foi colocada em punho pelo médico falando que era essa paciente, que qualquer tipo de conduta terapêutica que fosse adotada medicamentosa não era uma indicação para ela, que ela precisaria estar acompanhada pela família, proporcionando conforto, qualidade de vida, cuidado para ela. Tanto que deixa é um paliativo. O paliativo vai cuidar do paliativo de forma muito assistida. E aí nós tivemos a oportunidade, em vários momentos, eu fotografei a última saída com ela. Eu estive com ela. Depois desse mesmo ano que ela faleceu. Foi o aniversário, foi o último aniversário dela, inclusive foi o dia do aniversário dela. Que ela faleceu no final do ano. Ela foi para a câmera em 22, não importa agora. 22, eu acho. Eu não vi essa anotação. Mas ela faleceu no mesmo ano. Para em casa do outro ano, foi preso na casa de novo, a família dele no Natal para passar com ela, achando que ela iria fazer a passagem dela, ela não fez a passagem dela. E aí, no decorrer, eu fui acompanhando todo esse processo, a cuidadora me dizendo as técnicas, me falando. Venha visitá-la, ela vai fazer a passagem dela hoje, o médico falou que em poucas horas ela vai falecer. E aí eu ia, e eu fiz o momento finalizei o caso com a família, né? Foi um momento e aí, gente, outra coisa, falar sobre a morte, falar sobre como essa perspectiva do cuidado é muito importante para o paciente, tem tantas peculiaridades para falar deste caso, tanto que no leito, no contexto domiciliar na casa, eu solicitei para a família pintar o quarto, né? Ela adorava uma cor, uma cor amarela. Então, assim, um destaque que a gente deu no fundo do quarto dela com uma cor amarela. Nós colocamos fotos dos passeios que nós fizemos. Ela adorava samba, Zeca Pagodinho, ela adorava. Deixa a vida me levar, era a música que ela mais gostava. Então, Zeca Pagodinho, a música Deixa a Vida Me Levar foi colocada toda digitada, em uma moldura, fazendo um painel na cama dela, falando quem era ela, tudo que significava esse processo. E a gente tinha muito cuidado com ela com relação a essa questão. Vamos lá, vou passar aqui para vocês, ó, na prática. Vai trabalhar. Eu sei. Peraí. Na prática do treinamento supervisionado em um ambiente de casa, a gente saía toda semana, tinha uma proposta de saída, pelo menos a cada que começou com 15 dias, depois a família instituiu para colocar semanalmente. Na época, eu tinha uma agenda muito pequena, não era direta do que eu tenho hoje. Então, na época, quando eu me formei, eu tinha uma agenda me dividir em várias coisas. E aí eu consegui trabalhar muito bem com ela nesses aspectos. Nós fazíamos as listas, a cuidadora fazia a lista que era profissional que trabalhava a vida, não era a cuidadora de fato. Era um profissional da casa de muitos anos, mas que era de um vínculo próprio. Nós saímos para tomar café, para fazer a lista do supermercado, levava porque ela tinha que tomar café da manhã. Olha, na prática da atividade da vida diária, o treino, eu fazia com ela um perfil diferente, né? Que eu estava bem gordinho aí nessa época. Nós fazíamos o treino no ambiente do quarto dela, de vestir, de descer, ela ficava de maiô. E ela aderia todo esse processo comigo. Na alimentação, era uma senhora como ela tinha uma flutuação mental muito grande, ela tinha dificuldades visoconstrutivas, de organização de comida no prato. Ela comia sempre um quadrante num lado e no outro ela não comia. Aí sempre tinha que a funcionária estar mudando o posicionamento do prato. Questões básicas do dia a dia, funcionamento funcional, a prática da cinesioterapia no ambiente aquático, com a profissional da fisioterapia. Isso tudo no ambiente da casa dela, se a gente for explorar. Um aspecto comportamental, e aí é um ponto que dá para falar uma aula inteira. A aplicação da jornada multissensorial controlada, que é uma tabela. Essa tabela foi desenvolvida pela professora Benelina Vasconcelos, não sei se vocês já ouviram falar nela. Essa está vivíssima, só que ela não é mais professora do
servidora no tribunal. Ela tá quase morrendo, a gente vê. Belíssima. Ela tá belíssima. Vai estar aposentada belíssima. E aí eu tive a oportunidade de aprender toda a técnica de estimação sensorial controlada que foi desenvolvida por ela para pacientes comatosos. Nós adaptamos para pacientes com demência. Categoria de estímulo, registro de estímulo, natureza da resposta, a prática de relaxamento progressivo. Gente, vocês vão aprender que é recursos terapêuticos tudo isso. Recursos terapêuticos, vocês aprenderão os tipos de relaxamento, quais são os relaxamentos que são indicados, tipo de relaxamento. Eu lembro muito bem, eu não sei se vocês terão, mas eu tinha aqui no H, nós tínhamos aqui nesse único pavimento, o H era bem pequenininho, era só um pé e um superior. Tinha uma sala só de tecnologia assistiva para TO, tinha uma sala só de expressão corporal para TO. Então era um ambiente, um laboratório que era riquíssimo e a gente teve a oportunidade de explorar. Espero que vocês tenham também. Ó, no ambiente domiciliar, na casa dela. Essa varanda, a varanda da casa dela, gente, nós não tínhamos fechado porque essa varanda não tinha corrimão nenhum, essa varanda era aberta e dava direto vista para essa piscina. Uma casa bem antiga, de uma estrutura muito bacana, assim, quanto de licença, né? Mas tinha uma boa acessibilidade, mas a segurança, nós tivemos que adaptar muitas questões importantes no contexto da casa. Aspectos sociais que vocês falaram, né, perguntaram. O que foi feito com a família? Reunião de família, conscientização e enfrentamento diário do diagnóstico, encaminhamento para o grupo de apoio da Associação Brasileira de Alzheimer, para entender um pouco mais sobre o que é a doença. A família precisa estudar o que é a condição do paciente para poder conseguir driblar com os sintomas. A divisão de tarefas, essa cuidadora em casa, no caso a irmã, a filha mais velha, né? A irmã mais velha, ela era muito sobrecarregada a ponto de desorganizar mesmo emocionalmente, a condição física dela, emocional, muito estruturada, treinamento de cuidador com abordagem comportamental, a prática do acompanhamento terapêutico. Olha esse momento, essas reuniões aconteciam, anualmente eu conseguia reunir as filhas, aqui as filhas com a mãe, nessa primeira foto. Nessa segunda foto, foi um dos ATs que eu fiz com ela, aqui é a minha paciente, aqui embaixo. Na beira-mar, e aqui a filha que mora fora, no outro país, e foi o primeiro atendimento que eu fiz externo com a cuidadora, que acompanhava outro paciente anteriormente. E aí, como ela já tinha uma expertise na área, ela foi chamada para agregar a equipe. E nós tivemos esse primeiro contato com ela no ambiente externo, um passeio que ela havia trabalhado umas caminhadas, uma breve caminhada para encontrar algumas amigas, tomar água de coco. Ela adorava comer, gente, ela adorava acarajé, podia comer acarajé, ela adorava doce, ela gostava muito desse ambiente, desses pontos turísticos, porque ela tinha prazer em outras atividades, né? No momento que eu saí para as tapioqueiras, no centro das tapioqueiras, estou aqui com ela. O marido dela, viu? O marido dela, né? O centro cultural, tinha as exposições do Via Sul. Exposição do Via Sul, uma exposição, um teatro que nós fomos também. Olha o peito dela. Ela tinha uma escoliose tão severa que você pode observar que ela é totalmente assimétrica, do lado esquerdo. Aqui a neta que ela queria usar dificuldade muito grande relacional, e aí nós promovemos esses momentos com ela. Todo Natal nós íamos verificar, visualizar a decoração do Natal. Eu adorava a decoração, então nós tivemos a oportunidade de todo Natal ela participar. Aí muitas atividades instrumentais foi uma da Copa, a gente não lembra qual foi o ano dessa Copa, foi o aniversário dela. Esse aniversário dela foi, o aniversário dela era 18 de junho. Ela nasceu dia 18 de junho. E aí nós fizemos o primeiro ano que eu atendi, as filhas queriam fazer uma festa para ela. Que a última festa tinha sido a festa de 74. E aí vamos fazer o Arraiá da Comadre. Então foi o Arraiá da Comadre, é o nome dela. O Arraiá da Comadre na casa dela. E assim, ela adorava comida regional, uma senhora que tinha um nível cultural muito bom.
E aí chama o sanfoneiro, zabumbeiro, criança, chama todo mundo para dar essa festa. Ela ficou encantada com a festa. Porque algo estava dentro da memória implícita dela. Não tinha. Se fosse um paciente que não tivesse uma boa adequação, não fosse uma atividade de rotina, não seria indicado uma festa. Mas para ela foi. Mas ela lembrava das músicas? Foi? Quando sim, tocava? porque as músicas. E ela tinha muito mais fluência quando cantava, gente, porque a memória implícita, a memória musical, a memória implícita, a ritmicidade, ela vai uma fase até um pouco mais moderada da doença. Então você usa até a musicoterapia como estratégia de alcance com esse paciente. Abordagem com a musicoterapia, com o profissional musicoterapeuta. Neste aniversário, claro que os últimos aniversários, no ano da pandemia, foi tudo online. Gente, eu vi o aniversário dela online, um bolo, a filha, toda a cuidadora, e eu com o celular batendo parabéns para ela, e ela lá do outro lado da cama batendo parabéns, com as filhas em grupo. Porque marcou muito. Eu acho que eu tenho essa fotografia, um printzinho desse momento. Vou procurar, que eu nem procurei esse print, mas eu gravei. Neste dia do aniversário dela, nós tivemos a oportunidade de marcar um salão de beleza, que ela era super vaidosa. Lembra quando eu encontrei na primeira vez? Que ela estava totalmente desorganizada? A condição emocional dela melhorou tanto que ela se permitiu ir ao salão de beleza, que ela nem conseguia se organizar para ir ao salão de beleza. E aí eu conversei com o cabeleireiro, que era o cabeleireiro dela, pedi para que tivesse um horário reservado para ela, com menos fluxo possível no salão de beleza, para poder fazer unha, maquiagem e o cabelo dela. E aí eu fui, levei ela para o salão. Aí na época, gente, eu levei no táxi, porque na época eu não tinha nem carro. Eu andava de táxi. O Uber começou, tinha aquele carro do amigo, né? Lembra daquele carro do amigo? Eu fazia muito trajeto de atendimento usando aqueles táxis amigos, táxi, porque eu não tinha carro na época. E aí eu só chegava, eu ia atender, como eu tinha uma vida mais curta, eu conseguia fazer esse deslocamento. Porque não tinha condição de levar um arsenal dentro do ônibus. Não tinha condição de levar um arsenal dentro do ônibus para tratar o paciente. Nesse dia eu fui com ela, com o taxista da família, e aí essa questão do fluxo do deslocamento é tudo na responsabilidade da família. Você faz a proposta, cabe a família acatar ou não. E aí foi um momento muito feliz para ela. Sabe aquela ideia que eu falei para vocês do crochê, do tricô, dos cartões de Natal que nós fazíamos todo ano? Era de prática. Cartão de Natal, uma visita, todo ano, nas datas comemorativas, nós fazíamos uma atividade. E aí ela postava para as filhas os cartões. Encaminhava, postava para as filhas os cartões. E fazia conectava muito com a realidade dela, né? Era uma senhora que fazia toda a conexão via correio ainda, né? Pelo correio, porque não tinha manuseio do computador, do celular. E aí eu ia com ela, fazia todas as processos. Olha aí, na época ela já tinha uma dificuldade de mobilidade. Até a questão do pintado no cabelo, porque tinha uma filha que ela tinha pavor quando via a mãe de cabelo branco, porque achava que a mãe estava desleixada, que a mãe estava mal cuidada, e virou pauta de reunião: pinta ou não pinta mais o cabelo dessa mãe? Porque, gente, quando ela ia pintar o cabelo, ela era um verdadeiro terror, um devaneio, porque ela batava a mão, quando lembrava que estava com o cabelo pintado, ela batava a mão, coçava, passava a mão no tubo, e aí era uma sujeirada, e ela ficava irritadíssima, porque o tempo com a química do cabelo, coçava o couro cabeludo, ela queria tirar, e era um problema, e desencadeava alterações comportamentais. E aí eu pontuei para ela: vocês querem o quê? Cabelo branco ou condição comportamental regular? Cabelo pintado, na verdade, né? Cabelo pintado ou condição comportamental regular? Foi até um ponto que nós decidimos não pintar mais o cabelo dela. E aí começam os cabelos brancos a aparecer, né? E aí no carnaval que nós ouvíamos as marchinhas,
Aí nós fazíamos as marchinhas fora da piscina e dentro da piscina. E era interessante porque a fisioterapeuta também associava o movimento à música e as marchinhas de carnaval, a ritmicidade das canções, o processo de sair para ela se vestir. Quando eu chegava lá, ela não queria se vestir. Aí eu vestia com uma cuidadora, descer com ela, ir para a piscina, depois sair para ela tomar o banho. Gente, eu levava mais ou menos os 2 atendimentos nessas atividades com ela, porque a dinâmica dela era totalmente diferente. Gente, isso é um recorte do caso, né? Uma vinheta do caso. Você falar esse caso é um caso que tocou muito, né? Que tocou minha carreira todinha. Isso foi no ano que ela faleceu. Vocês podem observar a simetria, a magreza. Ela ficou numa condição física muito debilitada, ficou mais magra do que ela já está. Aqui ela não está com foco visual nessa foto aqui, ela olha para a câmera, ela faz um pouco, você pode observar. Ela posiciona os braços, ela tem que fazer isso, posicionar os braços para trás. E sorrir, olhar para a câmera. Nessa foto não. Nessa foto, que eu cobri o rosto dela, eu estou direcionando, tentando conversar com ela, a cuidadora para a frente dela, pedindo para olhar para a câmera, ela não olha para a câmera. O olhar dela está totalmente apático, sem direção alguma. E aqui ela já tinha tido a lesão do colo de fêmur, ela já estava com a prótese. Quando observar que a postura dela aqui é uma postura mais simétrica, mesmo na condição física ruim, que já era, e aqui vocês podem observar, é justamente o local que ela tem a prótese, do lado esquerdo. Olha o nível de assimetria do corpo dela, sobrecarga. E aqui já finalizando o caso, finalmente eu consegui terminar o caso, né? Não importa que tenham demolido, a gente continua morando na velha casa que nasceu, Mário Quintana. Eu seleciono essa frase porque tem tudo a ver com a chegada do terapeuta ocupacional na casa, que mesmo que a casa esteja em processo de desconstrução, que a gente faz essa performance com relação à pessoa, o processo de desconstrução desse paciente, né, que é o caso dela, as perdas dela. Mas a essência, a natureza dela está na casa. E a todo momento nós estamos próximos, auxiliando tanto a família, no finalzinho mais auxiliando a família e pensando na qualidade de vida do paciente. Né? Mas é exatamente este entrelaçamento que nós temos. Por mais que nós estejamos caminhando para o fim e tentando ressignificar cada etapa da evolução do paciente, e que há uma desconstrução, realmente uma desconstrução deste indivíduo, fisicamente e cognitivamente, nós precisamos manter a essência do que está lá dentro, permanecer nesse vínculo, essa abordagem tão humanizada, essa abordagem que é tão significativa e que envolve essa peculiaridade de cada pessoa. Esse respeito. Pois não. Diante disso tudo aí, como é que fica o teu ser humano? Sim. Como é que você fica? Como é que você consegue lidar com a... Você precisa de terapia, você Sim, precisa de... Todos nós precisamos. Mas chega uma condição dessa, assim, eu costumo sempre relatar para os profissionais que com o tempo você vai precisando flexibilizar um pouco mais, não que você se distancie do contexto que você está, trabalhando no contexto domiciliar, mas você precisa ser o mais objetivo possível na sua intervenção, não que isso vai esfriar o sentimento, mas isso vai te dar uma clareza que as suas intervenções eram têm limite. Antes eu não tinha essa clareza que a minha intervenção tinha limite, eu queria dar jeito para tudo, solução para tudo. E acabava que eu vivia dentro do contexto familiar, advogando pelo paciente, que foi o caso dela, muitas vezes. Eu vivia advogando pelo paciente. Gente, advogar em que sentido? Eu observar que está faltando insumo para o paciente no café da manhã, e na outra sessão eu levar. E não é por falta disso aqui, não é por falta de dinheiro, a gente não está falando de dinheiro, nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de comportamento, de noções básicas relacionais no contexto familiar. E aí você precisa equilibrar que isso não está mais para o seu domínio, não é mais domínio terapêutico, é
é o domínio do contexto territorial do paciente. E é exatamente por um dos momentos que, na pandemia, antes da pandemia chegar, eu juro para vocês, nem juro para vocês, eu coloco com plena certeza, a pandemia veio para também me dar uma condição mental melhor. Porque até o dia que a pandemia, até o momento que disseram, tem lockdown, eu disse, gente, o lockdown chegou, eu já estava me exaustando enquanto profissional, atendendo 8 pacientes por dia, atendendo 7, 8 pacientes por dia, e o nível de sobrecarga emocional, de necessidade de cobrança dessas famílias para o profissional, que eu colocava numa condição de responsável por aquela determinada tarefa que não era responsabilidade. E aí você precisa realmente equilibrar. E aí eu já estou naquela época, uns 2 anos antes, eu já pensava, me organizava para começar um processo terapêutico. Porque sempre quando eu tinha, e interessante, toda vez que eu perdi um paciente, eu vivi um luto absurdo. Eu chorava, eu sentia uma sensação de esvaziamento muito grande. E realmente é quando você se envolve, quando você vem lá, é uma vida, foram quase 11 anos, e você for somar tudo com quase 11 anos, mais ou menos isso. Então é uma relação muito próxima, um vínculo muito grande com essas famílias. É impossível não ter este vínculo, é impossível, gente. Então eu fui começando a perceber e aí segurar a onda de que algumas demandas não eram minhas, eram da família. Aí quando você começa a se posicionar, quando você começa a se terapeutizar e começa a se blindar de alguns determinados pensamentos que vão alterar o seu comportamento, você começa a ter um pouco mais de saúde mental. Não que isso hoje não aconteça, mas acontece. O nível de autocobrança, de necessidades, né? Querer fazer o melhor, querer estudar, e assim quando você começa a fazer uma turma de tarefas. Porque antes eu executava a tarefa do profissional, hoje não é trabalho do profissional. Eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com o filho, eu tenho um compromisso com meus pais, então as responsabilidades vão aumentando. E acaba o quê? Nós somos uma classe que é minúscula. Nós somos uma classe minúscula, gente. Se fizer um concurso hoje para terapeuta ocupacional, não abastece a região sudeste. Não abastece. Eu escutei uma secretária que se você fizer um concurso, ele falou do Ceará, tá? Pegou o Ceará inteiro. E ele falou que se fizesse um concurso para terapeutas ocupacionais, sobrava vaga. Sobra vaga. Ele disse que se passasse todo mundo, até quem chegou lá, sobra vaga. E, gente, e esses concursos, quando aparecem, aí tem outras questões que são políticas, né, também. Aí, quando não aparece profissional para prestar concurso, as vagas vão diminuindo, vai. E a necessidade que nós temos hoje são necessidades urgentíssimas. Isso é uma realidade. Então, antes se tinha um pensamento, eu sou profissional de terapia ocupacional, eu sou o luxo da saúde, né? Não tem profissional de terapia ocupacional, realmente são poucos. Agora, a sobrecarga, meu amigo, tu tem, porque tu não consegue dar conta de uma vida. Eu vou te dizer outra história. Não consegue. Eu fui lá fazer uma massagem de uma senhora e ela estava hospitalizada. E essa senhora olhou para mim e disse, ela olhou para mim e disse assim, ei, Cecília, se interna não. Eu digo, acho que eu vou ficar aqui no mensal, vou ficar aqui. Chego aqui. Não, mas ela está hospitalizada no hospital mental. Ela disse, se interna também. Eu vou. Gente, mas o que a gente observa hoje é uma realidade mesmo. Nós temos uma boa parte da parcela de terapeutas ocupacionais que estão na minha ativa são profissionais que não têm agenda.